So box, box, box. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. Que coisa, hein? Pra fechar a primeira metade, que final de semana, rapaz. Que final de semana, coisas que realmente ninguém esperava aconteceram. O final de semana foi repleto de mudanças e surpresas, nenhuma delas maior que o Russell perdeu, que seria sua terceira vitória, porque a Mercedes estava 1,5 kg abaixo do peso mínimo. Lembra aquela desclassificação do Vettel lá na Hungria que não tinha combustível? Dessa vez, o Russell não tinha peso no carro. Max Verstappen também não conseguiu repetir as corridas de recuperação que ele já tinha feito, né, nos últimos 2 anos em Spa. Acho que nos últimos 2 ou 3 anos ele tomou punição em Spa pra trocar motor, recuperou e ganhou. Esse ano não teve jeito. O Norris provou que não precisa largar na pole pra errar feio, errar rude. E acho que uma das maiores surpresas do final de semana foi que o Leclerc conseguiu um pódio totalmente inesperado, vindo aí da sua pole position completamente inesperada. Verstappen fez uma volta excepcional, mas tomou punição, então o pole position, de fato, de direito, foi o Leclerc. Outra coisa que não faltou foi piloto ganhando estratégia ruim de equipe, e a gente tem coisa pra caramba pra falar sobre isso. Vambora pra pauta. O pódio foi Hamilton, Piastri e Leclerc. Mas eu quero sim fazer aqui a menção honrosa a George Russell, porque ele fez uma corrida de respeito, uma gestão de pneus excepcional. Tudo bem que 1,5 kg a menos no carro faz uma diferencinha, Faz uma diferencinha. Mas, ainda assim, a corrida dele foi excepcional. Não, mas olha só. Não só ele fez, como a ideia foi dele. Sim. Ele falou pra equipe, olha aí se rola de fazer uma parada só. Exatamente, porque ele sabia que se ele entrasse, ele ia lá pra trás. Tudo dependia das distâncias ali, dos gaps entre os pilotos que estavam atrás dele. E aí foi o que o Toto Wolff falou na entrevista pós-corrida, né? Que se ele parasse, ele ficava mais ou menos ali em P5. O que, no final das contas, teria sido lucro, né? Porque é melhor P5 do que P20, 19. Sim. Ou não, 20 na verdade, porque ele vai para trás do Joe. E se ele tivesse parado, ele não ia perder tanta borracha no pneu, talvez o carro estivesse dentro do peso. Mas aí nunca saberemos. Sim, talvez ele não gastasse tanta gasolina e teria sobrado mais gasolina no carro na hora de pesar no final, enfim. Se ele fizesse uma corrida igual o Sainz, né, que no final ali até teve uma briguinha com o Pérez, mas ficou de novo uma corrida tô meio perdido aqui no bolo, não tem ninguém atrás e ninguém na frente. Uhum. E podia realmente ter gastado menos gasolina, menos pneu e chegado lá com um carro mais pesado, mas aí é isso. Pois é, eles resolveram arriscar, que fazia sentido, porque pelos cálculos deles, com a degradação de pneus prevista, ele chegaria em P5 de qualquer maneira, se ficasse na pista. Porque a ideia ali, o que eles pensavam era que ele ia ser passado por todo mundo que estava chegando com pneu novo. Porém, isso não aconteceu. Esse drop dos pneus, né, que acontece ali depois de certo tempo, não veio. Ele estava virando quase 1 segundo ali, bem próximo de 1 segundo, mais lento que o Hamilton e o Piastri. Estava virando mais ou menos a mesma coisa que o Leclerc, que a Ferrari estava com ritmo de corrida bem abaixo. E ele tinha tempo suficiente, né, quantidade de voltas suficiente para ganhar a corrida. Só que é isso, né, que a gente falou. Forçou, gastou demais os pneus, gastou mais combustível do que o previsto e acabou ficando com esse peso abaixo do limite mínimo e foi desclassificado. E tem outra, né? Em Spa eles não dão a volta depois, né? Pra ficar pegando borracha, que faz uma diferença, Sim. Na verdade. Adiciona um bom peso. Você vira ali na primeira curva e já entra. Mas assim, nenhuma outra equipe teve esse problema, então, específico do Russell. Exatamente. Na verdade, o cálculo deles é que foi errado, entre aspas, né? Eu acho que ninguém esperava que alguém pudesse fazer uma parada só desse jeito como foi o Russell. Então, foi errado, mas eu acho que não foi nem errado completamente. Eu acho que foi mais uma coisa completamente inesperada, né? Mas é uma coisa que a equipe não vai pensar no meio, né? Eu não acho que seja uma coisa que ninguém imaginaria que esse seria o problema. Assim, o Russell, na verdade, se você olha o ritmo de corrida dele, né? Principalmente desse último stint, o ritmo de corrida dele era bom, cara. Sim. Ele pilotou muito. É uma pena que ele tenha perdido, né,
a vitória dele, mas assim, ele mais uma vez provou que é um piloto que não tem um truque só, entendeu? Ele consegue se adaptar bem, ele consegue ler a corrida, né, e falar, pô, peraí, o que eu preciso aqui para reverter uma classificação que não foi ótima dele, né? Foi uma belíssima corrida dele, mas infelizmente a recompensa dele é passar um mês pé da vida por ter perdido uma vitória. Mas eu acho que é melhor pra ele, e aí é que eu vejo ali o crescimento, né, do piloto, que ele vai passar um mês pensando que ele perdeu uma corrida por algo que não estava sob o controle dele, porque como é que ele não ia forçar ali no final? Como é que ele ia deixar de gastar pneu? Como é que ele ia deixar de gastar combustível ali no final? Isso era algo completamente fora do controle dele. Não ganha a corrida. Ele não ganhava. Exato. Ia tomar do Hamilton e do Piastri. Pois é, do que, por exemplo, Singapura do ano passado, que ele perdeu a corrida porque ele bateu por um erro dele. Não, nesse sentido, com certeza. Quando ele estava sob pressão, ele não conseguiu gerenciar naquele momento ali em Singapura. E esse ano, ele conseguiu. Ele estava sob pressão do Hamilton. Muita, inclusive. Exatamente. Porque o Hamilton estava voando para pegar ele. E o Hamilton sabia que tinha o Piastri. Ele precisava, assim, se desse tempo, colocar o Russell entre ele e o Piastri por um tempinho ali, por uma volta pra conseguir ganhar. Porque o Piastri tava virando 1 segundo mais rápido do que o Hamilton. Sim, é só você ver a entrevista do Hamilton depois da corrida. Antes dele saber que ele tinha efetivamente ganhado a corrida, ele tava muito pé da vida. É difícil você ver o Hamilton respondendo tão seco tudo, tipo... Ele foi super monossilábico, né? Não, quase resmungando as respostas dele, porque ele tava muito pé da vida, porque ele falou pro Bono, toda hora que eles chamavam ele pro box, ele falava, mas o pneu ainda tá bom, pra que eu vou parar? Sim. O Leclerc falou a mesma coisa do pneu dele quando ele fez a segunda parada, que vamos chegar lá, mas foi muito cedo. Ele falou a mesma coisa depois, né, na entrevista. O pneu tava muito bom, eu não achava que a gente tinha que entrar naquele momento, mas entramos, então é isso, agora aconteceu, já foi. Então, de fato, o pneu duro estava degradando menos do que o esperado, enquanto o médio estava degradando mais do que o esperado. Tanto é que o Verstappen não conseguiu passar o Leclerc. A diferença ali de pneu não fez diferença. Mas, ainda falando da Mercedes, ninguém esperava a Mercedes rápida assim, porque a sexta-feira deles foi horrorosa, quando eles estavam testando uma atualização que eles trouxeram para Spa, que claramente não funcionou. Mega atualização, inclusive, né? Mega atualização. Foram várias mudanças no carro, e eles falaram que só uma que era por causa do circuito, né? Específica do circuito, que é a asa dianteira, para conseguir lidar com a natureza da pista de Spa, que, né, tem o primeiro e o terceiro setor voando, e o segundo é mega dependente da downforce. Mas assim, o fato deles terem feito a sexta-feira e terem feito uma sexta-feira péssima, e aí virarem e falaram, beleza, abandona, você vê que não é o usual da Mercedes. E aí, ainda por cima, o sábado foi meio que perdido, né? Porque o treino livre 3 foi nada. E depois, direto pro qualifying, você já tem que estar no setup da corrida. Então, realmente foi uma corrida que você não sabia o que ia acontecer, né? A gente até conversou no sábado, né? Depois do FP2 e antes do quali, que, tipo, vai depender do que vai acontecer na corrida, porque do ritmo de corrida, que não tem como saber, porque a Mercedes basicamente vai chegar com outro carro. Então, como é que a gente vai saber? A Mercedes chegou cega, né? No final das contas, maravilha, porque eles voltaram pro carro que, obviamente, estava dando certo, tanto que tem 2 vitórias nas corridas anteriores, mas é um mega risco, né? Você jogar fora uma atualização e aí depois vamos ver o que acontece. Mas deu certo, então vamos que vamos. Vide Ferrari em Silverstone, que fez isso. Exatamente. Com o Leclerc, que era ele que estava testando, né? E não funcionou. Tudo bem que o carro da Mercedes está hoje melhor do que o da Ferrari, mas, assim, mesmo eles fazendo isso, mesmo chegando cegos, ninguém esperava esse ritmo de corrida da Mercedes. Ninguém esperava que o carro fosse dar tão bem. Se esperava, sim, uma McLaren forte, vamos chegar lá, uma Red Bull forte, mais forte do que foi, inclusive. E aqui eu tô descontando o Pérez, é claro, mas não se esperava uma Mercedes tão forte. Quando a gente fala de desempenho top da Red Bull, estamos falando só do carro do Verstappen, né? O carro do Pérez é outra categoria. Pois é. Mas assim, o Verstappen, no final da corrida, inclusive, ele falou, os tempos que eu largava lá de trás e passava todo mundo e tchau, acabaram. E é verdade. Até agora virar aí o regulamento para 2026, ano que vem, eu acho difícil que tenha uma mudança muito drástica.
drástica, eu acho que realmente acabaram os tempos que o Verstappen basicamente ganhava corrida no qualifying, largava em primeiro e adeus. Além do Russell, né, que claro, teve a corrida espetacular, foi o destaque apesar dos pesares, a corrida do Hamilton também foi muito boa, o ritmo dele foi excepcional, ele passou o Leclerc, abriu uma distanciazinha assim e foi a corrida toda. O único risco que ele teve mesmo foi no final, o Piastri chegando nele, voando, que o último stint do Piastri foi voador, é uma característica dessa McLaren, inclusive, né, de ficar muito rápida com pouco combustível, mas a corrida do Hamilton realmente foi impecável, tanto é que ele ficou muito puto no final, né, de ter perdido essa corrida pro Russell fazendo uma parada. Eu iria um pouquinho mais longe, eu diria que esse mês do Hamilton foi impecável, porque o mês inteiro ele tá como se ele tivesse finalmente chegado para 2024, assim, tipo, ok, agora eu vou tentar de verdade. Foi realmente incrível, um julho incrível dele. E você falou do ritmo do Norris, né? Eu fui olhar, do Piastri, força do hábito. Depois do pit stop do Piastri, né? Foi da volta 32 a 44. Uma volta, ele foi mais lento que o Russell, que foi a volta depois que ele passou o Leclerc, né? Que aí ele perdeu quase um segundo pro Russell. Fora isso, ele foi muito mais rápido. É um segundo e meio, 1 segundo e 7, 1 segundo e meio, 1 segundo e meio. Quer dizer, ele estava realmente rápido, mas aí entra num erro que foi dele, né? No pit stop, e acabou fazendo o pior pit stop da corrida por uma larga vantagem. Porque o segundo pior pit stop foi do Sargent, com 3 segundos e 40. O do Piastri, que era o pit stop mais importante, né? Era o pit stop para definir a corrida, ele fez em 4,40. Aí ele saiu 4 segundos atrás do Leclerc e basicamente perdeu a chance de brigar pela vitória ali. Depois o carro voou, só que aí, quando ele teve que passar o Leclerc, né, ele teve que primeiro chegar no Leclerc, que já esquentou um pouquinho o pneu. Aí ele teve que passar o Leclerc, aí essa volta que ele perdeu quase um segundo pro Russell, é ele deixando o pneu esfriar um pouquinho para voltar a atacar. Foi o suficiente para ele perder a chance de atacar no final, assim. Mais uma vez, né, a gente falou disso na semana passada, a McLaren fazendo erro bobo que custa muito, né? É realmente uma equipe que parece que na hora que tem que entregar perfeito, tem dificuldade ainda. Claramente entramos no Papaya Cash. I can't, it's broken! It's broken! Back! Papaya Cast. O Piastri cagou o pit, mas explica direitinho o que foi que aconteceu no pit dele, por que foi ele que errou dessa vez. Você olhando o pit box e no treino, quando você tá no onboard, o cara vem para fazer o pit stop, o engenheiro fala assim, você foi 5 centímetros pro lado, 3 centímetros para frente, porque se você não acertar bem certinho, o cara que vai tirar o pneu, o cara que tá entrando com uma pistola, o cara que tá trazendo outro pneu, todos eles têm que chegar um pouquinho pro lado. Esse um pouquinho pro lado é o suficiente. O Piastri não entrou bem. Ele até brincou que na próxima corrida ele vai tentar não assassinar o cara do macaco da frente do carro, né? Que é um dos caras mais corajosos da Fórmula 1, né? Porque ver um carro de Fórmula 1 a 80 por hora e você parado lá, tipo, não, ele vai parar certinho, não tem problema. Ele errou, aí 20 pessoas têm que entrar numa outra posição, porque eles estão todos posicionados, e aí nisso ele perdeu 2 segundos e acabou. É só isso que basta quando você tá numa corrida que as diferenças são tão pequenas, né? Que tudo é tão apertado, que tudo é tão no detalhe. Infelizmente, a McLaren jogou fora a possibilidade de ganhar a corrida, porque no final das contas o Piastri só precisaria ter ultrapassado o Hamilton, né? Ele não ia ter precisado ultrapassar o Russell. Sim, realmente. E também, se ele tivesse feito um pit bom, ou ele ia sair grudado no Leclerc, ou ele ia sair na frente do Leclerc. Então ele não ia perder o tempo que ele perdeu também ultrapassando o Leclerc. Exato. Mesmo se ele saísse atrás do Leclerc, colado no Leclerc, ele já estava ali, já pega um DRS, Exato. Ele não esquenta tanto o pneu, porque foram algumas voltas para ele, né, conseguir. E essas algumas voltas é onde o negócio é onde a porca torce o rabo, entendeu? Essas 2, 3 voltas que ele sai atrás do Leclerc e aí, né, disputa a posição com o Leclerc, não que o Leclerc também tenha feito nada muito louco, porque eu acho que ele e a equipe sabiam que a briga dele era com quem vinha atrás. O Piastri não tinha o que ele fazer. Ele não ia segurar 10 voltas o Piastri. Sim, a equipe virou pra ele perguntou, gente, é pra brigar
ou não? Porque ele já sabia que o negócio estava sério. E a equipe falou, não, a tua briga é com o Hamilton na frente e o Verstappen atrás. Não é com o Piastri. Exato. O Piastri é aquela coisa, é o Verstappen de antigamente, né? Do começo da temporada. Tipo, o Verstappen tá vindo. Ele foi nessa... Não temos nada a ver com esse problema. Não é a nossa briga, não é com ele. Deixa ele passar e foca no que a gente tem que fazer. Essa pica não é nossa. Exato, essa pica é do Aspira. Nesse caso, essa pica é do Aspira. Porque Ferrari não tinha ritmo pra isso. Mas eu vou destacar aqui que a gente vem criticando muito as estratégias da McLaren. E hoje teve erro, sim. Foi com o Norris. Mas hoje eu acho que foi mais nos pilotos. No caso do Piastri foi esse erro, tipo, bobíssimo micro. Sim, e é uma bobagem porque é um negócio que eles treinam o tempo todo. Tem que acertar. Mas é o calor do momento, né? Mas assim, é um erro bobo, é um erro que ele não costuma cometer, porque a McLaren vem treinando tudo isso, mas assim, acontece, cara, beleza. É mais uma lição, porque a gente não pode esquecer que o Piastri, começo de carreira, né? Bem começo de carreira. É aquela coisa, o teto dele ainda tá muito baixo. Muito, o teto dele tem muito pra subir. O teto dele ainda vai subir muito. Então, ele tem muita coisa pra melhorar ainda. Mas o Norris também cometeu um erro na largada, que até agora eu não entendi como ele fez aquilo. Não. Porque ele largou mal, ele deixou o carro escorregar na saída, ficou obviamente abalado e foi fazendo merda até chegar no meio da volta. Assim, não dá, bicho. É o mesmo cara que semana passada estava brigando com a equipe que ele está lutando por um campeonato e ele não consegue largar, não consegue fazer ali o primeiro hairpin, ele não tinha ninguém jogando ele para fora. Ele errou porque ele errou. Não pode, cara. Não pode meter pneu na brita disputando campeonato, ué. O cara quer disputar campeonato e ele largou lá na frente, o Verstappen largou em 11º, deu 2 voltas e estavam colados no outro. E ele não é um rookie, né? Ele não é mais rookie, ele não é mais criança, ele não é mais novinho. Ele é o líder da equipe, ele tá na Fórmula 1 desde 2019, então já tá aí no seu 5º ano de Fórmula 1. E esse é um erro, acho que o que mais me chama a atenção é que é um erro que está se repetindo. Sim. Ou seja, ele tá tendo dificuldade para aprender com o erro, porque a gente vê os pilotos errando e aprendendo e não repetindo aquele erro. Erra de outra coisa, erra outras coisas. E o Norris tá repetindo esse erro. Tá virando um negócio, aquela coisa assim, na hora que você vai largar, sabe? Que você fala, puta, será que eu vou errar de novo? Entendeu? Já tá virando um problema. Porque assim, porra, é impossível, cara, que o cara que nunca teve esse problema agora não consegue largar. Acho que ele vai sentar no simulador nas férias e treinar a largada até o fazer bico. Porra, não dá. Assim, é impossível que o Norris vai ser o novo Theo Fabi. O cara que consegue marcar pole position, mas não consegue liderar a primeira volta depois da pole position. Não dá. Até o momento ele tá esse cara, mas eu acredito que ele vai virar esse jogo no segundo semestre. Mas é isso, assim, ele errou largando, errou durante a volta, não conseguiu remar de volta, apesar, por exemplo, de estar mais rápido do que o Verstappen em bons momentos aí da corrida. O carro da McLaren é hoje o mais rápido, mas não conseguiu remar, né? Não conseguiu escalar de volta. Pro Verstappen tá maravilhoso, porque ali manteve a distância, ganhou uns pontinhos a mais e manteve a distância do campeonato. É o que ele precisava pra dar uma respirada, pegar um fôlego, entrar nas férias bem e voltar pra manter e pra abrir de novo. E eu acho interessante que o calendário agora, né, é muito interessante pro Verstappen porque são as 2 corridas de casa dele, né? Porque a gente teve agora a Bélgica, que a mãe dele é belga, e a corrida na volta, aí no dia 25 de agosto, é a corrida da Holanda, que obviamente é o país do pai dele. É bem confortável para ele ter as 2 corridas de casa dele, uma seguida da outra, com as férias no meio, né? Tá favorável. Exatamente. E como você falou, ele teve um final de semana ruim, porque a Red Bull, claramente o carro estava difícil, o carro não estava funcionando como eles gostariam, mas ele sai tendo aumentado a vantagem dele. Sim, ele acabou sendo um dos grandes vencedores do final de semana, vamos dizer assim, porque ele conseguiu segurar o Norris ali atrás dele, escalou bem o pelotão, né, não fez o que a Red Bull fazia antes, mas é algo que faz todo sentido, que é super esperado quando você tem ali 3, 4 equipes que estão separadas por 2 décimos, 3 décimos de segundo, né? E tem uma outra coisa, a Red Bull, assim como a Toro Rosso, eram as equipes que não tinham 2 sets de duros para a corrida, e que no começo da corrida, né, todo mundo falando, pô, isso pode ser um problema, isso pode ser um problema, o Verstappen se
o terceiro stint ele fez de médio, enquanto todo mundo estava de duro. Ele deu uma volta a mais que o Norris, e mesmo assim segurou a onda. E tá aí. Até porque, né, voltando aí na McLaren, o Norris, no primeiro stint, tinha dado 5 voltas a mais que o Verstappen, e a equipe tinha falado que estava fazendo isso para ter o offset de pneu lá no final, e aí na hora que chegou o final, eles pararam o Norris na volta seguinte do Verstappen, então não teve offset nenhum e ninguém entendeu. Sim, o offset de pneu foi muito importante nessa corrida, foi muito importante. Quem teve, por exemplo, o Piastri, mostrou uma diferença de ritmo muito grande, mas a Red Bull, por exemplo, com o Pérez, a McLaren com o Norris e a Ferrari com o Sainz perderam esse timing de manter o offset de pneus. Quer dizer, o Pérez eu não lembro exatamente quando parou, mas eu sei que ele estava com um pneu de pouquíssimas voltas quando ele parou de novo, na segunda parada dele. O Sainz e o Norris foram super longo, o Sainz estava de pneu duro, então era esperado. O Norris foi de médio até onde pôde, acho que foi a última parada, os pilotos de pneu médio, né? Só que aí fizeram stints do meio super curtos, que não faziam sentido nenhum pro que tinha sido feito. O Norris parou, né, foi quantas voltas você falou? Ele deu 15 de médio, depois ele deu 14 de duro e 15 de duro. Ele ainda fez 14 de duro. Não, mas explica o cara ter 2 stints de 15 com 2 compostos diferentes. Não faz o menor sentido. Era pra ele ter um stint muito maior com o duro, o primeiro duro, né, no caso. Sendo que o stint de 15 de médio foi o primeiro, foi o carro mais pesado. Aí depois ele deu 14 de duro e 15 de duro. É tipo, hein? Aí você tem o Sainz que largou de duro, aí fez um stint longo de duro, ok, correto. Sim, deu 20 voltas de duro, beleza. Parou, botou os médios, com 7 voltas ele para. Então o segundo stint dele foi muito curto, mesmo pro pneu médio que tava desgastando muito. Até porque ali você já tá no meio da corrida, tem menos combustível, já não é pra desgastar tanto quanto os médios do início. Teoricamente, com uma boa gestão, ele conseguiria fazer ali umas 12, 13 voltas sem grandes problemas. Mas quando o Leclerc e o Hamilton chegaram nele, a Ferrari falou pra ele, não, você vai disputar com o Hamilton aí umas 2 voltas, aí você vai entrar. Ele perguntou, não, mas e a minha corrida, não sei o que, lá. Não, você disputa com o Hamilton e você entra, porque o pneu já não estava rendendo, então, né, ele não queria perder tempo. Pois é, mas estava rendendo. E aí, na mesma volta, ele pediu pra parar. Então, ele não segurou o Hamilton, que era uma coisa que teria ajudado bastante. Não teria feito grande diferença, não, mas teria ajudado. É algo que faria sentido, e ele teria o stint dele de médio maior, que daria pra ele um bom offset com os duros. E ele perdeu esse offset, porque ele parou e ficou na mesma estratégia de todo mundo. Não fez sentido. E assim, o segundo stint dele, esse curtinho, né, de médio, não é tão pior do que o Leclerc estava fazendo na mesma hora com pneu duro velho. O Leclerc trocou, né, de pneu no meio desse stint curto do Sainz. Mas assim, o ritmo do Leclerc era mais ou menos, um pouquinho mais rápido talvez, uma volta para aqui, outra ali, mas assim, era mais ou menos o mesmo ritmo. Então não tinha nenhuma razão para ele não dar, sei lá, 11 voltas de médio e aí fazer um stint de 13 de duro, que é óbvio que ele ia poder andar mais. Então, assim, são umas coisas que é difícil você entender por que a equipe não fala, entendeu? Nessa hora, fala assim, não, mas eu preciso parar. Fala, não, seu ritmo tá bom, calma, pô, fulano do teu lado deu a volta tal, você tá dando tal, calma, dá mais 3 voltas, dá mais 2 voltas. Assim, foi, fora o stint do Hülkenberg primeiro, que é inexplicável para começar a corrida. Ele parou muito cedo. As outras pessoas que deram 8 voltas de médio foram as duas Williams no começo da corrida. Sim, carro pesado, não sei o quê, o carro da Williams não tem aderência nenhuma na curva, então, né, arrasta mais o pneu, vai gastar mais o pneu, não é algo inexplicável. Então, na verdade, a gente vê isso acontecendo. Foi com a Ferrari, que eu acho que errou também ao parar o Leclerc tão cedo. Ali eles falaram pro Leclerc que estavam tentando evitar o undercut do Piastri. Mas foi muito cedo. Que aí ele sofreu com o offset de pneus do Piastri, porque o Piastri parou bem depois. Tanto ele quanto o Hamilton sofreram, porque o Hamilton parou para cobrir o Leclerc e sofreu junto. E
a Red Bull, que parou o Pérez com uma quantidade pouca de voltas também no segundo stint, praticamente para tirar ele do caminho do Verstappen. Porque não tinha razão. Era o Verstappen que estava atrás dele. Era só falar, Pérez, tua corrida não é com ele, né? Vocês estão em estratégias diferentes, deixa ele passar. E fazia o stint mais longo de duro, normal, que seria o segundo stint. Não, botaram ele pra dentro com, sei lá, 10 voltas, eu acho, de pneu duro. Foi uma coisa assim. Aquele momento ali, né, que a equipe mandou o Pérez parar pra tirar ele do caminho do Verstappen, porque ele ia dar 23 voltas de duro, né? No final ele trocou pro macio pra fazer a volta mais rápida, mas ele ia dar 23. Acho que resume, assim, a situação, realmente, porque ele largou da frente, em nenhum momento chegou, assim, a seriamente ameaçar o Leclerc, e já perdeu espaço pro Hamilton, começou a ficar para trás, com, sei lá, 10 voltas ele já estava 5 segundos atrás, e ele basicamente depois disso virou uma chicane ambulante, assim, os rádios, né, falando que, pô, tá difícil, carro isso, carro aquilo, pneu, blá blá blá, reclamou de tudo, o engenheiro falou, realmente a gente tem que, né, melhorar isso, melhorar aquilo, mas assim, a verdade é que toda vez que ele dá um passo pra frente, que ele deu no sábado, né, ele fez um bom sábado, como foi no final de semana passado, que ele fez uma ótima sexta-feira e depois foi uma desgraça. Esse final de semana foi a mesma coisa. No sábado ele foi muito bem no qualifying, apesar de quase dançar no Q1. E na corrida ele não fez nada. Ele não teve impacto nenhum em hora nenhuma. Ele, sei lá, é como se ele não estivesse lá. Ele acabou sendo prejudicado por isso também, né? Porque foi um dos que teve o seu offset de pneus que era possível de ser feito, completamente tirado dele por essa parada que, assim, era resolvível com Pérez, deixa o Max passar porque sua corrida não é com ele. Não, até porque se eles não falassem pra ele deixar o Max passar, o Max ia passar. Então não precisava nem fazer muita coisa. Mas, assim, é uma situação, cara, que realmente... eu entendo que tem, né, o esporte de alto nível tem uma questão mental que é fortíssima e é óbvio que o Pérez não pode estar bem, porque o cara desde Miami basicamente não consegue fazer nada direito. Mas assim, tá complicado para a equipe, porque eles estão cada vez perdendo mais espaço no campeonato de construtores para a McLaren. O Verstappen está, obviamente, tentando fazer mais do que ou ele, ou o carro, ou alguma coisa aguentam, porque, né, ele obviamente está forçando, ele obviamente está dando tudo o que ele tem, mas não está sendo suficiente. E muito disso é porque ele corre sozinho agora contra 3 equipes. Então é ele contra 6. Sim, é ele contra 6. É difícil. O Pérez tá com essa nuvenzinha, né, pairando sobre a cabeça dele desde, sei lá, desde o início do ano praticamente, que tá todo mundo olhando pra ele falando, cara, o negócio tá feio pro teu lado. Mas olha só, o ano passado o Pérez foi trágico, tá? O Verstappen passou um rolo compressor em cima de todo mundo, só que ele é o único do todo mundo que tem uma Red Bull. Exato. Então, assim, pra ele é pior. Ok, o Verstappen ano passado realmente teve uma performance inigualável. Ok. Esse ano eles começaram muito bem no Bahrein, o Pérez estava ali, né, dando seus pulos, mas assim, continua o fato de que o Pérez, com uma Red Bull, não liderou nem uma volta em 14 corridas. Exatamente. Ele não liderou uma volta, o Verstappen já liderou mais de 400. Essa era a corrida para ele ser pole position, inclusive. Sim. Porque o Max ia tomar punição de qualquer maneira. Claramente a Red Bull tava com um bom carro. Assim, até na verdade o Leclerc fechar a volta, essa é a verdade. Tava todo mundo achando que o Pérez ia ser o pole position, tomando 0,6 do Verstappen. Mas ele ia ser o pole position, porque aí, nesse caso, tava todo mundo tomando, né? Ele ia ser o pole position e era, assim, a chance de ouro dele no campeonato. Mas, simplesmente, nada deu. Eu vou te dar, então, 2 estatísticas que resumem a situação, tá? Na 14ª corrida do ano, foi a primeira vez que o Verstappen completou uma volta fora do top 6. Bizarro. E ele tem, mesmo depois desta corrida, ele tem uma volta fora do top 10, tá? O Pérez, como eu falei na última semana, a única posição que ele não ocupou até agora foi a número 1, porque até P20 ele tem uma volta. E a segunda posição que ele mais ocupou foi a 7ª. A terceira posição que ele mais ocupou
foi a 8ª. Então, assim, o Verstappen tem 448 voltas em P1. O Tcheco tem 43 voltas em 16º. Não tem o que dizer, bicho. Não tem. E aí, os rumores começam, né, que já estão rolando há um tempo, mas estão muito fortes nos últimos meses, principalmente depois de Mônaco, que foi outra lástima dele, porque fala-se muito de uma troca de pilotos no segundo semestre, porque a McLaren tá chegando. Em Mônaco era a Ferrari, e a Ferrari era uma preocupação até ali, né? Depois a McLaren deu o passo à frente que deu e se tornou a grande concorrência, e tá chegando de fato, e se a Red Bull não tiver um segundo piloto, eles vão perder esse campeonato de construtores com certeza absoluta, porque a McLaren tem 2 pilotos. Sim, o Verstappen não vai fazer 1000 pontos de novo. Não vai. Entendeu? Não vai rolar. Então ele não vai ganhar o campeonato sozinho. E os 2 pilotos da McLaren já mostraram que não estão de bobeira. O Piastri, a gente falou, né, do mês de julho do Hamilton, mas a gente pode fazer a mesma coisa do Piastri. Sim. O Piastri, esse mês, deu um salto. Não sei o que ele entendeu, mas assim, o gerenciamento de pneu dele tá melhor, o gerenciamento de corrida dele tá melhor. Ele sempre foi um cara calmo, ele sempre foi, né, um sujeito que você olha e vê que ele tá sob controle, mas assim, ele está pilotando, como dizia o meu pai, o fino, e a Red Bull não pode deixar que o Verstappen batalhe com eles, e agora a Mercedes chegando também, sozinho. Aí eu te pergunto, né? O Ricardo é a solução? Não, eu não acho que seja a solução. Mas assim, se você vê a entrevista do Pérez hoje falando, então, né, deu um chilique com o repórter falando que todo mundo só pergunta isso pra ele, então que ele não vai mais responder nada sobre o futuro, não sei o quê. Mas, amigão, as pessoas perguntam isso porque você está tendo uma temporada de merda. Vê se alguém pergunta pro Piastri se a McLaren vai demitir ele. Vê se alguém pergunta pra Red Bull se eles vão demitir o Verstappen. Não, porque eles não estão tendo uma temporada de merda. Então, assim, pra ele dar um chiliquinho e falar que não quer mais responder perguntas, porra, desculpa, bicho, você não quer mais responder perguntas? Pare de fazer merda. Mostra na pista por que você é o piloto da Red Bull. E ele não conseguiu fazer isso esse ano, de jeito nenhum. Você perguntou, né, se o Ricardo é a solução. Ricardo não é a solução. Não é a solução a longo prazo, tá? Mas pode ser uma boa opção, eu acredito, para esse segundo semestre, porque assim, pior do que tá, eu acho muito difícil que fique. Não importa se vai entrar o Ricardo ou o Tsunoda. Que era o ponto que eu ia tentar fazer. Pior do que a performance do Pérez até agora, que com a Red Bull está batalhando pelo 8º ou 7º lugar no campeonato de pilotos, eu acho difícil que o Ricardo faça, entendeu? Ele pode levar umas 2 corridas para se acostumar, com certeza. Mas quantas corridas o Pérez já jogou fora, bicho? Exatamente. Então, assim, põe qualquer um, cara. E o Ricardo, ou quem quer que seja que entre no lugar, tenha sorte, tudo bem, que a primeira corrida é Zandvoort, que é uma pista um pouquinho mais técnica. Mas Monza é uma pista de velocidade. Sim. Então, teoricamente, não é que não seja uma pista difícil, é uma pista difícil, mas é uma pista de velocidade, não é uma pista de curvas de lenta, que aí o cara vai ter que frear pra cacete, entender o freio do carro com muito, sabe? Vai ter que frear, tem curvas Sim. e tal, mas assim, é menos trabalhosa nesse sentido, né? Por exemplo, Monza não é Spa, que você tem que achar o acerto do carro para a parte que é mega de alta e pro setor 2, que é mega travado. Monza não é a pista da Hungria, não é Singapura, não é Azerbaijão, entendeu? É uma pista difícil? Sim, todas são. Pilotar um carro de Fórmula 1 é difícil, mas é uma pista que o acerto do carro é mais fácil. Sim. Então, óbvio que é uma vantagem. Zandvoort é um pouco mais difícil, com certeza. Mas aí, assim, primeira corrida numa nova equipe vai ser uma bosta pra qualquer um. Então, exatamente. É isso aí. E vamos falar sério, né? Corrida home race do Verstappen. Exato. Foda-se o que o outro piloto da Red Bull vai fazer. Exatamente. Ninguém tá olhando pra ele. Foda-se. Por que eu acabo advogando pelo Ricardo, né? Porque eu não quero que a Red Bull queime o Lawson. Esse seria um erro gigantesco. Por melhor que ele seja, eu não acompanho a carreira do Lawson de perto o suficiente pra saber o quão bom ele é. Ele fez um ótimo trabalho quando ele substituiu o Ricardo no passado. Isso é um fato. Não é à toa que as pessoas pedem pra ele entrar, né? Falam que a Red Bull tá cometendo um erro de não tê-lo colocado, né? Mas já que não colocou na Vercarb, quando tinha que ter posto, que era no início do ano, não vamos colocar o cara na fogueira na Red Bull. Porque a gente já viu isso acontecer com o Gasly e o Albon, que são 2 pilotos que eu considero pilotos muito bons. E que tinham o teto baixo na época, eram rookies, e a
Red Bull cagou baldes pra isso, e a partir do momento que eles estavam tomando basicamente a mesma coisa que o Pérez, super experiente, tá tomando hoje, do Verstappen, a Red Bull mandou pro saco. Entendeu? O Gasly ainda teve a chance de voltar pra AlphaTauri na época, né? Mas o Albon nem isso, ele foi correr de DTM. E voltou porque a Williams deu chance. Eu vi o Lawson quando ele entrou na Fórmula 3. Eu vi ele na Fórmula 3, eu vi ele na DTM, eu vi ele na Fórmula 2 e eu vi algumas corridas dele na Super Fórmula. Só o fato dele já ter corrido em todas essas categorias já é alguma coisa, mas em todas as categorias ele foi excelente. Todas elas, ele foi excelente. As 5 corridas que ele fez no ano passado, ele foi excelente. Foi. Então, assim, ele tem vários títulos na carreira júnior dele? Não tem, ok. Mas, assim, ele é um bom piloto e ele já mostrou que ele pode ser um bom piloto na Fórmula 1, na organização da Red Bull. Então, assim, põe o Ricardo, põe o Lawson pra correr do lado do Tsunoda e vamos ver, cara. Porque, assim, pior... Tem a questão do contrato, do dinheiro do Carlos Slim, tem toda uma questão aí. Ok, não vou entrar nesse mérito. Mas assim, esportivamente falando, cara, o Pérez obviamente não vai se recuperar. Não. Porque é uma pressão bizarra, ele obviamente não está lidando bem com essa pressão, e a Red Bull não dá mais pra esperar, cara. Tem 10 corridas agora pra terminar. Exato, não tem mais o que esperar. Ah, mas por que não o Tsunoda? Eu seria muito a favor do Tsunoda, tá? Porém... E aí eu acho que a Red Bull não vai apostar no Tsunoda pelo simples fato de que ele é da Honda, e a partir do momento que a Honda tiver na Aston Martin, tiver uma chance de ter o seu piloto lá, eles vão puxar o Tsunoda pra ser o primeiro piloto deles na Aston Martin. E aí eles não vão investir num cara que a qualquer momento, é só o Alonso falar, pô, não quero mais, beijo, ele vai pra outra equipe, que eles não têm controle sobre isso. Com o Ricardo, eles têm controle, mal ou bem. Não, e o Ricardo sabe como funciona. Exato. O Ricardo já passou por tudo isso, ele já viu tudo isso, ele tava lá quando o Verstappen tomou o lugar do Kvyat no meio da temporada, do nada. Exatamente. Porque tava rolando o leilão entre a Mercedes e a Red Bull. Ele sabe como funciona. Ele saiu para não lidar mais com isso, está sem a opção, precisou voltar, beleza. Mas assim, mete o Ricardo, porque muito pior que o Pérez ele não vai fazer, tá? O Pérez, quantos pontos o Pérez tem? Sei lá, 120, uma coisa assim? Cara, é muito pouco, cara. O cara tem a Red Bull na mão, cara. A Red Bull era o melhor carro até outro dia. E ainda é o carro de ponta. Tá muito complicada a vida pro Pérez e tá muito complicada a vida pra Red Bull. Sim, bem ou mal, o Ricardo hoje tinha uma estratégia de merda. O carro não tá bom, porque é só você ver o Tsunoda com o motor novinho, saindo de último. Não aconteceu nada, ele no final da corrida xingou tudo, falou que o carro tá difícil de dirigir, que nada funciona. O engenheiro falou, não, eu tenho um negócio pra te mostrar aqui, quer dizer, devia ter um problema no carro. Mas assim, o carro está uma bosta. E ele chegou na frente do Stroll, chegou na frente do Albon, chegou na frente do Gasly, chegou na frente das Haas todas. A Sauber, obviamente, ele ganhou, porque, né, fala sério. Então assim, ele vai solucionar o problema da Red Bull? Acho difícil. Ele talvez consiga estancar o sangramento para a Red Bull ganhar o campeonato de construtores. Acho uma aposta melhor do que o Pérez. Eu acho uma aposta melhor do que o Pérez para esses 6 meses. Dependendo de como ele for, pode ser que seja uma aposta para dar tempo pro Lawson, tá? Sim. Claro, dependendo de como ele for. E aí a Red Bull vê o que acontece para 2025. Porque, cara, a gente já sabe como é que funciona o motor de carne da Red Bull. Eu não quero que o Lawson passe pela mesma coisa, né? A gente sabe como é que funciona, cara. De repente, o Lawson vai pra Red Bull para ser companheiro de equipe do Verstappen e manda bem. E ok. Só que assim, o gerenciamento de risco com o piloto que a Red Bull tá investindo há anos, de botar ele na Red Bull, em vez de botar ele na Toro Rosso e meter o Ricardo na Red Bull, eu não acho que faça sentido. Eu acho que é um gerenciamento de risco ruim. Eu não tô falando que é impossível. O Lawson foi pra Super Fórmula, que dizem que é dificílima a mudança, e se deu bem. Ele foi pra DTM, que não tem nada a ver com Fórmula 3 nem Fórmula 2, e se deu bem. Então, assim, é óbvio que é um piloto que se adapta, ele tá metido nessa coisa, tá no simulador, ele tá, óbvio que não tá com ritmo de jogo, porque não pilota nada de verdade há muito tempo. Mas assim, pode ser que dê certo, e pode ser que dê muito errado. Então, pra quê? Eu acho um risco muito grande. Eu acho que o Ricardo tá fazendo uma temporada bem honesta na VCarb, sabe? Melhor do que eu esperava. Melhor do que eu esperava, ainda mais com todos os contratempos que ele teve final do ano passado, enfim. Não é uma recuperação fácil, a lesão dele não foi uma lesão simples de modo algum. Sim. E o Tsunoda não é fácil de competir com ele. O Tsunoda não é qualquer coisa. Porque ele é um bom piloto. Tudo bem, ele começou o ano remando um pouquinho, mas do Canadá pra cá, ele tem evoluído corrida a corrida, tem batido o Tsunoda, mesmo assim, situações aleatórias, tipo essa, o Tsunoda
Obviamente que o Ricciardo, a não ser que um milagre acontecesse, obviamente que o Ricciardo ia terminar na frente dele hoje. Mas você olha ritmo de corrida, tá próximo. Ele tá batendo, ele tá classificando melhor. Então, eu vejo evolução, eu vejo ele numa ascendente. Eu acho que é uma boa aposta pra Red Bull, pra pelo menos segurar os construtores desse ano. Eu apostaria nele, sim, já que a Red Bull não vai apostar no Tsunoda e já coloquei isso na minha cabeça, né? É uma pena, mas é isso. Não, eu repito, pior que o Pérez está fazendo, não vai ser. Eu tomei o cuidado até de fazer o gráfico comparando o ritmo de corrida do Tsunoda e do Ricciardo. E o Ricciardo foi melhor. O Tsunoda estava lá no bolo, a degradação de pneus deles é quase igual, apesar das estratégias diferentes, né? Mas o Ricciardo foi melhor a corrida quase toda. Então, assim, não acho que ele seja o Ricciardo que era numa época que era outro carro, que era outro estilo, tudo diferente. Não acho que ele vai ser aquele Ricciardo. Mas, porra, melhor que o Pérez tá indo, bicho. Honestamente, cara... É quase qualquer um no momento. A Red Bull tá no estilo Tiririca, né? Pior do que tá, não fica. Então, como o próprio Tiririca conseguiu provar, fica. Mas, enfim, eu acho que é o que a Red Bull tem que fazer agora, porque se continuar do jeito que tá, eles vão perder os construtores. Ponto. Acabou. Isso tá bem claro. E vão perder feio, né? Porque, como você falou, a McLaren, no começo do ano, não era nem o principal competidor deles. Quer dizer, eles vão perder pra um maluco que no meio da temporada achou a melhor performance e foi lá e buscou eles. Então, assim, é pior do que perder, por exemplo, né, em 2021, que a Mercedes e a Red Bull batalharam o ano todo e tal, é uma coisa. Mas, assim, a McLaren vem ganhando terreno frente à Red Bull, basicamente por causa do Pérez e porque o carro deles melhorou muito, então, né, eles estão batalhando de igual para igual agora, mas, assim, eles estão atropelando, cara. Se a Red Bull não fizer alguma coisa, será que vai dar tempo depois? Porque assim, você vai fazer o quê? Vai dar 3 corridas pro Pérez, e aí no meio da segunda parte da temporada você vai botar alguém no lugar? Não faz sentido. Bom, vamos pro Ferrari Cast, antes da gente terminar. Vai ser um Ferrari Cast curto, porque graças a Deus a gente teve uma boa corrida da Ferrari, um pouquinho melhor do que esperado. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Binotto? Parabéns. Parabéns, Binotto. Ferrari Cast. Podia ter sido um pouquinho melhor. Podia ter sido um pouquinho melhor. Podia ter tido uma estratégia melhor pro Sainz, principalmente. Podia. Mas... talvez não fizesse diferença nos pontos. Talvez o Sainz terminasse mais perto do Norris, tivesse brigado um pouco mais, sim. Mas com a estratégia de começar no duro e depois fazer um stint longo e depois fazer um stint curto, não sei o quê... eu acho que o Sainz acabou tendo a sorte de que a McLaren e a Red Bull também erraram com o Pérez e o Norris, entendeu? E aí ele conseguiu ficar mais ou menos onde ele ficaria, porque ele fez uma classificação que, na verdade, seria o que eu esperava da Ferrari. Não é que ele tenha feito uma classificação ruim. A última volta dele não foi realmente maravilhosa, ele errou e tal, mas assim, ele não fez menos do que eu esperava da Ferrari num todo. Na verdade, o Leclerc fez mais do que todo mundo esperava. Exato. Né? Exato. Eu acho que esse é o ponto principal. O Leclerc, não sei da onde apareceu. Ele próprio falou que se o qualifying tivesse sido seco, o resultado ia ter sido bem diferente. Mas assim, ele e o Sainz, aliás, eu acho que os dois fizeram bonito no sábado. E o Sainz, se tivesse, né, tido uma estratégia um pouquinho melhor, eu acho que podiam, talvez, o Sainz ter marcado um pouquinho mais de pontos. Mas eu acho que pela estratégia, né, a equipe botou ele numa posição que era muito difícil ele voltar pro bolo. Sim. Sem que acontecesse alguma coisa, né, um safety car, uma coisa do gênero. Eu acho que sempre vale a tentativa quando você não espera muito, e eu acho que a Ferrari não estava esperando muito, né, do ritmo de corrida no seco. Uhum. Eu achei que o ritmo de corrida do Leclerc e do Sainz foram razoavelmente parecidos. O Sainz foi prejudicado pela estratégia, mas os dois estavam indo bem. Eu acho que o carro performou bem, mas é o que você falou. Eu acho que o Leclerc terminou muito além do que era esperado e do que poderia ser esperado. Com a pole position dele, né, no final das contas foi pole,
Quando acabou a classificação, aí eu olhei assim, pensei, falei, cara, no máximo ele chega em P3. Mais do que isso já vai ser lucro. P3 é um ótimo resultado. P4, P5 seria esperado, não seria nada desastroso. E basicamente o que eu imaginei aconteceu, com a diferença de que eu imaginava que seriam as duas McLarens e não as duas Mercedes na frente. Quer dizer, no que seria normal todo mundo tendo feito a estratégia de duas paradas, teria sido P3 de qualquer maneira, porque teria sido Hamilton, Piastri e Leclerc como foi. Com o Russell fazendo essa estratégia doida dele que funcionou, mas não funcionou no final das contas, aí foi P4. Mas assim, cara, tá super no lucro. Foi, porra, sensacional. Ele fez uma corrida brilhante de gestão de pneu, de entender a corrida mesmo. Ele reclamou na hora de parar, quando a Ferrari parou, que ele falou que tava muito cedo, que os pneus estavam bons. Ele queria ter ido mais longo no primeiro stint também. Enfim, teve muito boa gestão de corrida dele, gestão de pneus dele. Fez realmente o que pôde com que o carro da Ferrari podia entregar. O que é muito interessante é que ele, o Hamilton e o Piastri, no início da corrida, estavam virando tempos muito parecidos no primeiro stint de médios. Sim. Então, assim, o Hamilton sim abriu um pouquinho, mas dali também não abriu absurdos porque eles estavam virando ao mesmo tempo. Então, você vê que realmente a diferença entre os carros não é tão grande, porque o Hamilton não conseguia abrir loucamente e o Piastri também não conseguia chegar. Ficou aquela batalha, né, que ninguém perde tanto tempo, ninguém se aproxima tanto e fica todo mundo meio que segurando a onda ali, tipo, daqui a pouco vai ser a minha hora, mas é animador, né, para a Ferrari. Eu acho que tanto a performance do Leclerc quanto do Sainz, porque o carro, frente, né, às previsões de que ia ser uma tragédia, não acho que foi uma tragédia. Eu acho que o carro tem como brigar de igual para igual em todas as pistas com os outros três? Talvez não, mas assim, não é também que eles vão agora cair, como foi, né, a performance do Alonso, que depois a gente, né, viu que ele estava fazendo uma parada só, então obviamente estava pegando mais leve, mas ele imediatamente criou um segundo pelotão. Sim. Perdeu o contato. A Ferrari em nenhum momento correu esse risco. Se alguém nos top 8 teve esse problema, foi o Pérez, que foi quem primeiro perdeu o DRS, porque teve um momento ali no começo da corrida que os top 8 eram um trenzinho de DRS. O Pérez foi o primeiro a perder para o Leclerc. Depois o Leclerc perdeu para o Hamilton, né, aí veio o Piastri e ficamos ali. Mas assim, é animador? Eu acho que sim, porque foi um final de semana que foi complexo, foi bem difícil. A Ferrari classificou bem numa condição que é diferente, ok? Mas assim, dentro do que foi a corrida, eu acho que é mais ou menos o que dava para fazer com as estratégias e com as ferramentas que tinham. Eu acho que era o que dava para fazer. Ninguém fez nenhuma bobagem. O Leclerc fez uma pilotagem muito boa e a defesa dele no final pro Verstappen e também pro Norris foi excelente. Ele segurou a onda dele, manteve a posição que depois virou pódio. Porra, perfeito. Mas o Sainz também fez o trabalho dele. O Sainz, mesmo com a estratégia ruim, passou por cima do Pérez sem zero de problema. Então, assim, não tenho o que dizer. Eu acho que eu esperava que a Ferrari estivesse mais próxima da Red Bull e mais próxima talvez da McLaren também, com certeza. Mas assim, dentro do que aconteceu, dentro de todos os problemas, dentro de tudo que está acontecendo, eu acho que foram 14 corridas, primeira metade da temporada, bem razoável, e agora é ver o que vem para o final. Sim. Esse assoalho que eles levaram para a Hungria, eles falaram que o Spa seria o grande teste para ver se realmente estavam no caminho certo para controlar os kicks, né, o porpoising, e parece que sim, o porpoising só foi aparecer de verdade na Ferrari no final da corrida, já com o carro mais leve, né, e aí foi quando kicks apareceram e bem mais tranquilo. Carro mais leve, pneu mais gasto, tem todo E bem mais tranquilo do que o que foi visto em Silverstone, gente, assim, não tem nem comparação. A Ferrari era a equipe, né, porque agora tem o medidor, né? A FIA botou os sensores, a Ferrari era a equipe que estava pior. Exato, então significa que realmente eles estão indo pelo caminho certo para corrigir esse problema e, corrigindo esse problema, também ganhar mais performance, porque os pilotos acabam ficando limitados, não só porque isso incomoda o piloto, enfim, não, mas é porque isso tira a estabilidade do carro. Então eles não podem sair acelerando tudo que eles poderiam no geral, porque se quicar demais, o carro sai, a traseira do carro vai embora. E aí, acabou a corrida. Sim, não, perde performance, não tem como. Não tem como. Não tem como. Sem contar que
esses sensores, se passar do limite, a FIA para o carro. Para o carro. Então, achei muito bom que a gente viu a evolução de fato no carro. Mas eu queria falar só uma coisinha que depois da classificação, né? Eu fiquei pensando nisso. Sobre a classificação do Leclerc, mas não especificamente essa, mas se fala muito em como ele não é bom de classificação na chuva. E, na verdade, o que eu tava pensando é que, na verdade, ele não é tão bom em condições mistas. E eu acho que eu entendi por quê. Quando você pega o Leclerc... Olha uma classificação do Leclerc, no geral, tá? Qualquer uma. A não ser que o carro seja monstruoso, como era, por exemplo, a F175 no início de 2022, ou como foi em Mônaco, né? Que, assim, ele tava on fire em Mônaco, foi outro patamar. Ele dificilmente é o melhor, até mesmo dentro da Ferrari, no Q1 e no Q2. Ele aparece, de fato, no Q3. E sempre foi, Sempre foi assim. Ele monta a volta do Q3 ao longo da classificação. Não que todo mundo não faça isso, veja uma coisa, né, veja outra e vai evoluindo, mas ele claramente vai testando uma coisa ou outra ao longo da classificação. E aí chega no Q3, ele bota aquela última volta, ele faz tudo para fechar aquela última volta da melhor forma possível. E, mais frequentemente do que não, dá certo. E aí ele faz as voltas que ele faz, como ele fez esse final de semana. Por que esse final de semana deu certo? Ficou molhado a classificação inteira. Agora, se você bota condições mistas, seja do seco pro molhado ou do molhado pro seco, ele perde essas referências do Q1 e do Q2. Ele realmente tem que fazer, cada um é uma classificação diferente, ele perde essas referências. Aí é que ele acaba se dando mais mal. Se você pegar classificações que ele foi mal no final, no Q3, enfim, normalmente é mista, não é molhada, não é chuva. Né? Eu lembro que teve chuva que eu me lembre, foi Silverstone 2022, que ele e o Verstappen deram um 360 igualzinho, né? E aí o Sainz ficou com a pole. Os dois deram um 360, seguraram o carro, foram embora, e aí o Sainz ficou com a pole. Mas os dois estavam indo super bem, não tinha grandes problemas, e ele tava voando também. Classificação que era toda molhada. Agora, Canadá, que ele teve problema, que foi ano passado, Canadá 2023, enfim... Pegar a maior parte das classificações que ele teve problema, foi condição mista. E eu acho que tem muito a ver com o fato de que ele realmente monta a volta dele do Q3 usando o Q1 e o Q2. Ele não trabalha meio que cada uma, vamos dizer assim, separadamente, e vai pro tudo ou nada no Q1, vai pro tudo ou nada no Q2, e aí vai pro tudo ou nada no Q3. Ele não faz isso. Ele realmente vai montando a volta pra chegar na última volta do Q3 e fazer aquela volta que volta e meia, assim, é um negócio espetacular, e todo mundo fica, meu Deus do céu. E que ele é um dos melhores classificadores, se não o melhor classificador do grid hoje. Eu não tenho nada a dizer, porque eu acho que quem defende algo diferente disso ou não tá prestando atenção ou só pode estar de sacanagem. Porque, assim, o Leclerc, desde que ele entrou na Fórmula 1, ele provou quantas vezes que ele é um daqueles pilotos que consegue tirar uma única volta do nada e fazer um milagre. Quantas vezes ele precisa provar isso? Não sei. Pelo visto, muitas. Não, eu acho bizarro que existe ainda essa... Cara, quantos anos o Leclerc tá na Fórmula 1, cara? Ele era assim na Fórmula 3, ele era assim na Fórmula 2, ele foi assim na Fórmula 1, na Sauber, depois ele é assim na Ferrari, desde que ele chegou na Ferrari. Tipo, quantas vezes mais ele precisa fazer exatamente a mesma coisa pra gente aceitar que, tipo, talvez... ele seja essa pessoa. Ele tem mais de 20, já nem sei mais quantas, mais de 20 pole positions, sendo que ele teve carro realmente bom, né, pra classificação, bom assim, bom. Metade de 2019, até a TD lá que tirou lá a questão do motor, metade de 2019... metade de 2022, um pouquinho mais da metade de 2022, e o finalzinho ali de 2023, talvez o carro fosse bom de classificação também e fosse possível dele fazer pole. Então você vê aí 1 ano e meio, mais ou menos, vamos dizer, vai lá, 2 anos dos 6 que ele tá na Fórmula 1, 2 anos de carro bom de classificação. E olha contra quem ele estava competindo nesses períodos. Pois tem essa questão. Verstappen, Vettel, Hamilton. Vettel e Hamilton. Sim. Vettel na mesma equipe, Hamilton no auge na Mercedes. Era qualquer coisinha, né? E assim, foi pouco tempo de carros bons. Ele fez pole positions com carros bem ruins, inclusive. A fatídica do Did Not Start em Mônaco, ele não tinha nada que tá naquela pole position. Nem de jeito nenhum. Então, eu só queria fazer esse parêntese
Porque é um discurso que se fala muito, no geral, assim, imprensa, fãs, enfim, que ele não classifica bem na chuva e eu acho que não é bem isso. Eu acho que realmente condições mistas é uma dificuldade porque ele tem essa estrutura de ele ver a classificação, né, e ele ir construindo a classificação até o Q3. E aí, de fato, quando a condição da pista muda, obviamente, qualquer piloto, qualquer pessoa, vai perder ali a referência, né? E como ele se baseia muito nisso, ele vai ter mais dificuldade nesse momento e, honestamente, acredito piamente que ele trabalha nisso e ele melhora. Mas achei interessante, assim, quando eu parei pra pensar por que ele teria tanta dificuldade nesse ponto. Fora isso, né, a gente teve aí o Alonso, o Magnussen e o Tsunoda que também fizeram uma parada só, mas só o Alonso marcou ponto, né? O Alonso foi o primeiro do segundo pelotão, chegou na frente do Ocon, que também marcou ponto com a Alpine, que, assim, eu achei que ia ser mais legal o carro do Deadpool e do Wolverine. Na pista eu achei ele tão sem gracinha. Eu acho que ficou muito Ferrari, né? Ficou muito vermelho, muito Ferrari. Mas, sei lá, eu achei que ficou meio sem graça, assim. Eu achei que ia ser um pouquinho mais ficou legal. Perdido. Os capacetes eram bacanas. Eu achei que o capacete do Gasly ficou mais legal na pista do que o do Ocon, porque chamou mais atenção, né? Porque era amarelo e o Ocon ficou vermelho no vermelho, né? E aí o Gasly ficou amarelo do vermelho. Achei que acabou ficando mais legal, apesar de olhar pro capacete, né, separado e ter achado do Ocon mais legal. Outra estatística interessante que a gente viu nessa corrida foram as velocidades máximas, né? Que o Stroll teve a maior. Foi bem estranho. Que foi de 357. O Leclerc, o Ocon e o Gasly tiveram... Quer dizer, o Pérez também teve, né? Uma bem baixa ali, de 315. No setor 1, né? Uhum. O Stroll meteu 357 e o Leclerc 326, que é uma diferença bem razoável. Na Speed Trap, né? Que é o lugar que eles medem a velocidade, que teoricamente seria maior, que em Spa é bem na subida assim da Radion. A diferença também estava muito grande, porque as duas Alpines foram os mais rápidos e o mais lento foi o Pérez, que eu achei interessante, porque a Red Bull passou o final de semana inteiro falando que eles iam andar com pouca downforce, e aí o Pérez, num lugar que, né, não tinha... Ali não tem o DRS ainda, foi um dos mais lentos. Eu achei curioso. Curioso, inclusive, porque teoricamente o Verstappen tinha mais downforce que ele, né? Foi o que deu... Claro, o Verstappen é o Verstappen, mas assim, o que deu a diferença tão grande, porque eu acho que ele teria feito a melhor volta, mas talvez não com 0.6 em cima do Leclerc e do Pérez, que deu tanta diferença que na chuva ele tava com mais downforce. Aí você olha aquele vídeo que fazem, né, de comparação dos carros, o setor 1, o Leclerc e o Verstappen estão muito próximos, eles vão juntinhos praticamente. Quando chega no setor 2, é quando o Verstappen abre, né, uma curva específica ali do setor 2, que é uma curva mais rápida, e aí o Verstappen abre. Por quê? Porque é onde ele tem mais pressão aerodinâmica que os outros, né? Sem contar que o Pérez deu a volta rápida, né? Que ele fez a volta mais rápida de macio. Então, teoricamente, ele tinha tração melhor que todo mundo. Então, assim, eu achei curioso, frente a tudo que foi dito e o resultado, entendeu? Que ele na subida, no final da subida ali da Rouge Radion, ele estava tão mais lento que a Alpine, que não é exatamente que tenha, né? Motor a jato. Então, a ver. Algo a ver. Estamos falando de Pérez também, né? Vamos combinar. Exato, tem isso. Enfim, terminamos. Chega, acabou. Falamos muito mal do Pérez. Já é o suficiente. Eu acho que... Honestamente, eu acho que ele tá sem assento no segundo semestre. Eu acho que nem pra VCARB ele vai. A minha apostinha é que... Mas aí seria muito deprê, né? A minha apostinha... Você não acha? É que... O cara acabou de renovar com a Red Bull, vai ser mandado ou manda embora ou deixa ele lá, bicho. Mandar ele pra equipe B, pois foda. É. Então eu acho que Ricardo sobe, Lawson vai para VCARB e adeus Pérez. Uma aposentadoria bem melancólica para ele, mas eu acho que é o que vai acontecer porque o Marco quer muito, muito o Lawson correndo logo. E o Horner quer o Ricardo na Red Bull. Tem o seguinte, né, também, né? Eu acho que, imagina a Red Bull não põe o Lawson, porque parece que o contrato dele é igual ao do Piastri. Se ele não correr no ano que vem, tiver um assento full time ano que vem, ele pode assinar com quanto ele quiser. Imagina se acontece a mesma coisa, porque não vamos esquecer que o Piastri nunca foi piloto da McLaren, né? Ele era piloto da Alpine. Exatamente. Então, assim, imagina perder o cara e alguém dá um assento pra ele e ele manda bem. Lamentável. Pra terminar, vamos pro nosso melhor, pior e decepção. It's right
Felipe? Eu acho que assim, começa pelo Russell, mas, né, como ele foi desclassificado, ele também é desclassificado do melhor, pior decepção. Mas eu acho que foi um corridaço, o cara realmente mostrou a qualidade dele. Então, na falta do Russell, eu daria pro Piastri e pro Leclerc, que eu acho que fizeram corridas muito boas de formas diferente. E não deixa de ser curioso que o Leclerc, um dos que eu estou escolhendo como melhor, foi quem meio que tirou a chance do outro melhor Piastri de tentar ganhar a corrida. Mas eu achei que foram os dois que para mim se sobressaíram. Pior? Eu não gosto de repetir. E eu não gosto de ficar escolhendo a mesma pessoa, mas não dá para não dar pro Pérez. Sabe, assim, o Horner, eu achei que a entrevista dele, ele foi até político, que ele falou que não era bem o que eles esperavam, né, de segundo para oitavo, mas assim, era o que eu esperava, entendeu? Que o Pérez fizesse uma corrida de bosta, e que foi o que ele fez. Então, assim, não tem o que dizer, a não ser que eu dê pro carro do Joe, que durou, sei lá, 2 voltas. E a decepção, para mim, incrivelmente, vai pro pessoal da estratégia, entendeu? Porque foi muita gente prejudicada pela estratégia de pneus, então eu não sei se foi a chuva de sábado, eu não sei se foi a falta de informações, mas assim, tiveram muitas escolhas esquisitas na estratégia, entendeu? Do Tsunoda foi esquisita, o Ricardo começar de macio foi esquisito, o Hülkenberg parar com 7 voltas, depois parar de novo logo cedo não fez o menor sentido, enquanto que eles meteram o Magnussen numa parada só. Eu achei tudo muito esquisito. Eu acho que, sei lá, não sei o que houve nessa corrida, mas não foi, assim, o outlier não foi a estratégia ruim. Eu acho que o outlier foi a estratégia boa, o que é bem esquisito. Os estrategistas ficaram igual galinha sem cabeça, sabe? Correndo de um lado pro outro. Porque ficou todo mundo perdido com aqueles pneus. Realmente foi bem bizarro. E você, o que você achou? Meu melhor, eu vou colocar o Russell. Eu concordo contigo. Eu acho que o Leclerc e o Piastri tiveram corridas excelentes. Eu acho que o Hamilton fez uma corrida excelente também. Mas eu vou colocar o Russell apesar dos pesares. Porque ele teve um ritmo excelente, ele teve uma gestão de pneus excelente, mesmo com a questão dos quilos que faz diferença. E teve a chamada de botar no peito e falar, gente, dá uma olhadinha aí, porque eu acho que uma parada dá. E aí a galera olhou e viu, dá sim, vambora tentar, porque se não for P5, se parar vai ser P5, se não parar o pior vai ser P5, então vambora. E no final das contas, se tivesse dado muito errado, ele, obviamente 9 fora ele ter sido desqualificado, mas ele ia chegar o quê? P3, porque o Leclerc não ia chegar nele. Então, tá bonito. Estratégia boa é isso. Você tinha o P5, fez uma estratégia diferente e o pior que você ia conseguir era o P2, P3. Pô, tá lindo. E o pior? Tem como não dar pro Pérez? Assim, não tem. Pérez, para eu não dar pro Pérez, eu daria pros estrategistas da VCARB, porque a estratégia do Ricardo foi desastrosa. Desastrosa, foi muito ruim. Ele não tinha pneu, né? Ele não tinha dois duros e tal, e aí eles meteram macio pra largar e pararam nos tempos... Quer dizer, pra ele não era estranho porque ele tava de macio, né? Mas, assim, muito estranha. Mas o ritmo de corrida dele foi quase igual o do Tsunoda, que tava numa estratégia completamente diferente. Então, assim, o que vocês estão fazendo? Assim, eu tenho por política o seguinte, tem 20 carros. Você é o único fazendo uma coisa? É, no mínimo, estranho. Lembra o Hamilton largando sozinho? É a mesma coisa, tipo, cara, ou você é um gênio ou você tá muito errado. E mais vezes do que o outro, você tá errado. Só se lembrar da Mercedes chegando 2022, né? Exato, Zero Pod. O Hamilton e o Russell olhando. Como é que era o cara que locked in postou? For years. Advantage locked in for years. Advantage locked in for years, exato. Tipo, não estava locked in for years, mas é isso aí. Minha decepção vai pro Norris, que cagou a largada dele inteira, foi de novo na largada. E cagou a corrida dele, essa é a verdade. Porque dali pra frente, só pra trás. Norris foi coadjuvante hoje. E, cara, ele é o cara que tá mais próximo de lutar pelo título. Tudo bem, primeira vez que ele tá nessa posição, mas ele não é rookie. Ele não é... Mas olha só, na corrida passada, ele não queria entregar a posição pro Piastri porque ele não podia perder nenhum ponto porque ele está lutando pelo título. Exatamente. E aí hoje, ele mete essa corridinha
safada que ele fez, que ele foi absolutamente coadjuvante. Ele, em nenhum momento, ele foi o cara que estava, não digo mandando na corrida, mas assim, ele era o cara que tinha alguém preocupado, entendeu? Ele não deixou ninguém preocupado, ele não ameaçou ninguém. O Verstappen, no final, não assustou ninguém. Acabou sendo beneficiado por estar no DRS do Leclerc. Ele não conseguia passar, mas estando no DRS do Leclerc, ele conseguia se defender do Norris, que estava mais rápido do que ele, mas também não fez, assim, não ameaçou. Então, realmente a gente precisa esperar mais do Norris hoje em dia. A McLaren dá essa possibilidade. Lembrando que o Verstappen deu 16 voltas de médio no final. É um stint longo de médio. Pois é. E o Norris, em nenhum momento, nem você olhando assim, falou, pô, acho que agora vai. Não, ele não chegou. Ele não chegou perto de passar, né? Ele chegou perto, ficou no DRS, mas ele não chegou perto de passar. Então... Sim, mas igual o Verstappen estava perto do Leclerc também e ficaram os três ali, um dando volta atrás do outro e... Exato. Aí, acabou. Então, assim, minha decepção vai para Lando Norris, que foi ter tanto peito para não querer dar a posição na última corrida e nessa não teve peito nenhum para fazer uma corrida decente, no caso, né? Porque carro ele tem, mas ele realmente não conseguiu extrair nada do carro, se colocou na posição de acabar correndo o risco de ter uma estratégia ruim, porque se ele estivesse na frente, dificilmente ele teria tido a estratégia que ele teve. Mas é isso. Essa corrida foi responsabilidade dele total, o resultado. Oi pessoal, Juliana Miyahara aqui. Eu estou um pouco ausente dos podcasts por motivos vários. O meu último motivo foi fiquei sem voz. Eu estou me esforçando muito aqui, a minha voz não quer sair direito, mas ela vai ter que sair pra gente falar sobre Carlos Sainz na Williams. Ele enrolou todo mundo, enrolou tudo e mais um pouco pra dar a notícia no primeiro dia das férias. Acho que ele queria tirar isso da cabeça dele, mas não queria as especulações das entrevistas que viriam se ele tivesse anunciado isso antes. Eu entendo que isso está praticamente decidido já faz um certo tempo. A gente viu aí a saída do Andreas Seidel, que era um ponto de apoio importantíssimo para ele lá no projeto da Audi. E então eu entendo que ele já soubesse de uma bagunça de bastidores e por isso a decisão tenha sido adiada. Então também acredito que ele fez a escolha certa em não ter ido para lá. Tá? Das opções que ele tinha, a Williams, a meu ver, é a melhor. Primeiro por ser uma equipe tradicional e uma das 3 maiores equipes mais vencedoras da história da Fórmula 1, né? A gente tem pouquíssimos pilotos na história que pilotaram pelas 3. Williams, Ferrari e McLaren. O Carlos vai ser um desses pilotos. Além disso, o motor Mercedes, 2022 novo regulamento, eu acho que tem chances aí de alguma coisa acontecer. E ele justamente assinou um contrato de 2 anos. O James Vowles depois falou que ele nem precisaria ter falado qual que era a validade do contrato dele, mas ele quis falar. Eu não acredito em milagres, eles podem acontecer, mas eu não acho que vai ser um ano fácil para ele no ano que vem. De qualquer forma, entendo que ele foi pelo projeto, ele foi por ser uma equipe que está o acolhendo muito bem e eles já demonstraram isso a partir do primeiro dia de anúncio, né? Tanto James Vowles, que inclusive é o meu team principal favorito do grid atual, então isso também é um dos motivos que me faz ficar feliz de ver ele lá nessa equipe. É um cara que eu confio, é um cara que tá rasgando seda pra caramba pra ele, assim, óbvio, né? Eu acho que uma equipe de meio fim de grid ter um piloto do calibre e na fase que ele tá é muito importante, então ele tem que rasgar seda mesmo, mas ele foi muito bem recebido na fábrica também, o que me deixou com um quentinho no coração, assim, sentimento parecido com o que eu tinha quando ele tava na McLaren, sabe? E eu senti muita falta disso nos anos dele na Ferrari, que é uma equipe que tradicionalmente a gente sabe que se coloca sempre à frente. Não que as outras equipes não façam isso, mas eles fazem questão de mostrar isso e acabar com o mental dos pilotos muitas vezes, em muitas situações. Então aí já citei vários motivos, né? A maneira como ele foi bem recebido, o projeto, o team principal. A cereja no bolo pra mim é o Alex Albon, que é o meu segundo piloto favorito. Eu gosto muito dele, respeito muito ele como piloto, como profissional, como ele se coloca frente ao time, frente ao companheiro de equipe, frente aos outros pilotos, frente aos questionamentos que a imprensa sempre faz. Enfim, eu gosto muito dele mesmo. Então eu acho que vai ser um bom convívio e eu acho que
que vai ser uma dupla muito forte. Claro, com um carro que não é bom a princípio, né? A gente precisa entender aí o que vai acontecer em 2026 e eu acho que ele tá apostando nisso e, lógico, muitos contratos vão vencer aí nos próximos anos e pode ser também que ele esteja indo pra lá. Aliás, eu entendo que ele também está indo pra lá, considerando a Williams uma equipe de transição na carreira dele. A carreira dele eu acho que ainda vai ter muitos anos pela frente, por causa da fase em que ele se encontra agora. Eu já esperava também, porque a gente entende que a Mercedes ela realmente só vai fazer uma decisão mais pro último trimestre do ano. Depois a Red Bull reafirmou que o Sérgio Pérez continua em 2024, né, porque tinha muita especulação se ele seria trocado por algum piloto da VCARB, enfim, ele vai continuar. E aí existem muitas coisas que podem acontecer. Max Verstappen pode sair da Red Bull, Kimi Antonelli pode ou não ir para Mercedes, isso está dependendo muito da performance dele na F2, e a Red Bull pode dar para trás com o contrato do Sérgio Pérez. Eu não sei que tipo de cláusulas eles têm, mas acho que chegou lá no limite do limite, ele precisava tomar uma decisão e ele tomou, e a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Eu já tô com a roupa de ir, mentira, não tô, porque eu preciso esperar virar o ano, lançar o merch dele e comprar, e eu acho que eu fico muito bem de azul é a minha cor favorita, então eu tô muito, sou Williams desde criancinha, entendeu? Já vesti a camisa, e é isso. Comentem o que vocês acham nas nossas redes sociais sobre a ida de Carlos Sainz para Williams, e nos vemos, se tudo der certo com a minha voz, no próximo episódio de Box Box Box. Beijo! So box, box, box. Finalizamos. Vamos, como sempre, agradecer aos nossos queridos apoiadores, que sem eles não estaríamos aqui. Então, aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração, muitíssimo obrigada, vocês são maravilhosos. E aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, agradecimento nominal vai para Viviane Rocha, Érica Andriolo, Jéssica de Araújo, Bruno Lopes e Ed Silva, Diogo Moreira, Jaime de Oliveira, Carol Polita, Bruna Soares e Rodolfo Tavares, Fernando Jambeiro, Leco Ferreira, Hugo Costermani e Leonardo Fernandes. Fica aí o nosso muitíssimo obrigado a todos vocês. E se você quiser fazer parte deste grupinho seleto, é só entrar no apoia.se/cashboxboxbox, que é o nosso Apoia-se, e você pode olhar os nossos planos e escolher um deles entre R$5 e R$50. A partir do plano de R$10, que é o Silverstone, vocês têm acesso ao nosso grupo de WhatsApp maravilhoso, que tem discussões incríveis e vocês podem participar e tá sempre falando com a gente também, tá bom? Pra falar com a gente nas redes sociais, estamos em @cashboxboxbox no Twitter e no Instagram, boxboxboxpodcast no YouTube, nosso e-mail e chave do Pix é podcastboxboxbox@gmail.com. Não se esqueçam também de avaliar com 5 estrelas, thumbs up, 100, 10 pontos, quanto melhor o seu reprodutor de áudio permitir, para melhorar o nosso engajamento e mais pessoas terem acesso ao nosso conteúdo. Beleza? Para as férias de verão, porque agora teremos as férias de verão da Fórmula 1 e, bom, nosso inverno, para quem é carioca não tem inverno nenhum, mas enfim. Aqui no interior de São Paulo também não tem inverno, não. Tá difícil a vida. Não chegou esse ano. A gente teve aqui umas 2 semaninhas de um friozinho maneiro. Aqui pediram da China, ficou parado na alfândega e não apareceu, o frio ficou lá em Curitiba, né? Bom, para agosto a gente vai focar em fazer lives para vocês, então os episódios virão em forma de live em agosto. Vamos fazer recap da temporada com apoiador. Temos uma live de apoiador que está pendente com a Jéssica de Araújo, que ganhou um sorteio, mas não pôde participar, então a gente vai fazer esse mês com ela. Então, até Zandvoort, vamos de lives, tá bom? É isso, então nos vemos semana que vem. Semana que vem tem mais. Não se esqueçam de mandar um presentinho pra sua querida aqui, que faz aniversário no dia 1º de agosto. Então este episódio deve sair, se não no dia 31, no dia 1º. Aceito parabéns em forma de Pix pro Box, ok? Beleza? Beijos. Falou. Até semana que vem. E Box, Box, Box.